O ministro, né, o Alexandre de Moraes, ele determinou ontem também o bloqueio das contas bancárias e dos bens do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos ali, e está se colocando num papel de protagonismo nessa articulação, né, junto aos Estados Unidos, junto ao governo de Donald Trump, pela anistia ao pai, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente teve a manifestação dele, ele falou ontem, ele deu uma entrevista ontem ao podcast Inteligência Limitada, que ele fala sobre esse assunto, né? Ele diz que ele teve as contas bloqueadas e ele também fala sobre essa atuação ali, sobre o que ele acha, o que ele entende dessas sanções, né, que estão sendo colocadas pelos Estados Unidos contra o Brasil, e aí levando em consideração a carta do presidente Donald Trump, pensando também no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo. Vamos ouvir o que o Eduardo Bolsonaro disse nesse podcast a respeito do tarifaço. Então eu queria saber se você concorda com a afirmação do Paulo de que foi uma decisão acertada do Trump de impor essas tarifas. Eu concordo, e tanto chamo isso daí de tarifa morais, né? Foram tarifas de 50%, as maiores dessa última leva, devido à crise institucional que o Alexandre de Moraes está fazendo, né? O pobre do entregador de iFood, um belo dia ele pode acordar e ser taxado em 50% do fruto do trabalho dele, né? Se é que não paga mais do que isso já atualmente no Brasil, se você somar todos os impostos dessa salada de fruta tributária que nós temos. E aí, quando ele quiser reclamar, talvez ele vá ser calado. É isso daí que a gente está falando. Antes de qualquer tipo, né, de questão comercial, vem a liberdade. A gente tem esse bloqueio dessas contas, né? Está dentro de um inquérito em que o deputado Eduardo Bolsonaro é investigado por incitar o governo norte-americano a adotar medidas contra o governo brasileiro e o STF por conta, né, da ação penal da trama golpista. E então a gente tem essa fala dele aí, né, a respeito, tentando trazer para o Moraes a culpa, né, a responsabilidade, né, Levi, por essas ações dos Estados Unidos, do Donald Trump, e por outro lado a gente tem o Alexandre de Moraes trazendo esse bloqueio de contas por ele entender que são, né, os bens que estão financiando ali as atitudes que seriam, né, que o Moraes entende como danosas, né, que seriam danosas ao país ali nos Estados Unidos. Pois é interessante que nesse podcast que ele participou ontem também, junto ali com o Paulo Figueiredo, né, que é outro influencer aí bolsonarista, que eles estão fazendo uma tabelinha ali nos Estados Unidos, né, os dois ali com muitos contatos no governo Donald Trump, também com deputados do Partido Republicano lá dos Estados Unidos. Mas uma parte que eu achei interessante também é que eles já estavam, claro, cientes de todo esse processo aí até o governo Trump chegar às tarifas contra as exportações brasileiras, depois também a revogação do visto dos ministros do Supremo. Mas aí o Paulo Figueiredo até falou nesse podcast que quando eles discutiam essa opção das sanções com o governo americano, o que eles defendiam eram as sanções aos ministros do Supremo, não necessariamente as tarifas ali aos produtos brasileiros. Mas aí um deles até falou, a gente não imaginou que no início fosse decretada a tarifa, mas isso foi até o Eduardo que disse. Mas como nós não somos o presidente dos Estados Unidos, nós não temos o poder da caneta, né? Mas até deixando claro aí que eles participaram ali de forma ativa de todo esse processo, que é exatamente o que o Supremo investiga, né? Foi aberto o inquérito, e já há alguns meses, não, antes do tarifaço, foi aberto o inquérito ali a pedido da Procuradoria-Geral da República, para investigar essa atuação de Eduardo Bolsonaro, que seria uma forma de tentar intimidar o Supremo Tribunal Federal e mudar os rumos desse processo aí da trama golpista. E essas falas em sequência de Eduardo Bolsonaro, desde a semana passada já, mostram que ele já não se preocupa tanto assim com a sua situação jurídica. Sim. Aqui no judiciário brasileiro, né? Ele mostra até uma descrença por parte dele do poder judiciário, e ele está partindo ali para um tudo ou nada junto ao governo dos Estados Unidos, apostando que com até possivelmente
o anúncio de novas tarifas nos próximos dias ou nas próximas semanas, de novas sanções, isso talvez passe a afetar ainda mais a vida do país aqui e comece a mudar um pouco também a narrativa, porque politicamente, pelo menos nesse curto prazo, o governo Lula tem tido alguns ganhos com isso, né? Mas aí o que alguns bolsonaristas apostam, inclusive, ao que tudo indica, Eduardo Bolsonaro, é que com o andar, né, com o andar da carruagem, com o passar do tempo, as pessoas comecem a sentir na prática os impactos e comecem a se voltar contra o governo Lula e apoiar mais esse lado aí de Bolsonaro e apoiar mais, inclusive, a anistia a Bolsonaro. Essa é a aposta de Eduardo Bolsonaro nesse momento, uma aposta bastante arriscada sob vários aspectos, né? Sim, mas exatamente. Que essa ala mais radical do bolsonarismo está adotando nesse momento. A gente tem até uma pergunta aqui do Eurípides que pergunta o seguinte: o que tem ele mostrar porque realmente não está com a tornozeleira ou não? Então eu acho que ele está perguntando aqui se o problema, né? Qual que é o problema do ex-presidente Jair Bolsonaro mostrar a tornozeleira? Na verdade, Eurípides, é sobre ele aparecer, né? O que o ministro do STF, que essa decisão o judiciário entende, é que ele estar ali colocando à disposição para dar declarações à imprensa e aparecer em redes sociais é uma violação dessas medidas cautelares. Não é só o fato só da tornozeleira. A tornozeleira é um desses aspectos, né? Porque aconteceu nesse âmbito ali dessa entrevista que ele deu, mas ele não poderia ter aparecido, ponto, né? Com ou sem tornozeleira, ele não poderia ter dado essas entrevistas.